propósito de toda religião é a salvação. Religião é sempre doutrina com vistas à realização. A doutrina nunca é mera teoria, mas tem sempre um intento operativo. Consequentemente, na religião, a doutrina e o método, ou seja, teoria e prática, são indissociáveis. A doutrina diz respeito à mente, ou, num nível mais elevado, ao intelecto, no sentido medieval do termo. O método, ou a prática, diz respeito à vontade. A religião, para ser ela mesma, deve sempre engajar tanto a mente como a vontade. O pré-requisito para compreender a religião e a espiritualidade do Islã é distingui-las claramente das reportagens e dos artigos que nos chegam dos países muçulmanos. Esta cobertura de imprensa gera inevitavelmente no Ocidente opiniões e atitudes hostis. Os pronunciamentos e atos de líderes altamente duvidosos de alguns países islâmicos servem apenas para reforçar as reações negativas. Os governantes que mais aparecem no noticiário hoje em dia são tudo menos autênticos líderes islâmicos. Alguns deles são líderes revolucionários modernos revestidos de literalismo e de fundamentalismo. Alguns são secularistas que, a despeito de seu secularismo, usam a religião para fins políticos. Às vezes, as reportagens da imprensa e da televisão são inverídicas ou desonestas. E devemos olhar debaixo da superfície para descobrir a verdadeira situação. É importante lembrar que ao longo do último século, o mundo islâmico teve governantes honrados e competentes. As ordens sufis constituem um componente integral e indissociável do Islã. Tanto o fundamentalismo como o Islã político são adversários do sufismo. Mas o que é realmente o sufismo? Em que ele acredita? E o que são as ordens sufis? Essas são algumas das questões abordadas neste livro. O sufismo é a quinta essência da espiritualidade no Islã. É a dimensão mística da tradição muçulmana, abrangendo correntes tanto devocionais como esotéricas e sapienciais. Ele existe desde os primórdios da religião islâmica no século VII, ainda que o termo sufismo não fosse corrente então. Uma das características importantes do sufismo é a preparação de seus adeptos para o chamado Grande Jihad, de que falou o profeta Maomé. Não o jihad comum, que é a luta exterior ou convencional, mas sim o combate puramente interior, contra as ilusões e o egoísmo quase natural ao ser humano. Em outras palavras, aquele que almeja purificar, transformar e enobrecer seu caráter segue preferencialmente o reto caminho do sufismo. Este é um livro pioneiro na América Latina e aborda a dimensão mística do Islã sob o prisma da filosofia perene. Seu autor, Mateus Soares de Azevedo, é islamólogo, esoterismólogo brasileiro de trânsito internacional. Pós-graduado em Relações Internacionais pela George Washington University e também mestre em História das Religiões pela USP, Universidade de São Paulo.
Ao longo das últimas 3 décadas, participou de centenas de cerimônias e práticas das ordens sufis e é provavelmente o autor não muçulmano que mais participou de tais sessões em todo o mundo. O Sufismo na Polar possui ainda outra publicação, As 100 Estações da Alma conforme o Sufismo, de Abdullah Ansari de Herat. Desejamos a todos boa leitura.